bem-vindas. Meu nome é Tássia. Nós vamos dar início à nossa programação. Espero que seja um momento edificante e abençoador nas nossas vidas. Que saiamos daqui maiores em graça e no conhecimento do nosso Senhor. Eu quero começar com a leitura de Tito, capítulo 2, do verso 3 ao verso 5. Tito 2, verso 3 ao 5, diz assim: Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Vamos repetir o finalzinho a partir do sejam mestras do bem? Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Vamos fazer uma oração neste momento. Senhor, nós te louvamos, te damos graças, porque o Senhor é bom e o Senhor nos permitiu estar aqui para que mais uma vez possamos aprender sobre a tua palavra, aprender sobre o Senhor e nos aproximar mais do Senhor. Pedimos, Senhor, que hoje nós aprendamos mais uma vez a sermos mulheres que amam os nossos maridos, que amam os nossos filhos. Que o Senhor nos ajude a viver para a sua glória, nos ajude a sermos mestras do bem também. Que sejamos mulheres que ensinem outras mulheres a serem boas esposas, boas donas de casa, boas mães, Senhor. Acima de tudo, Senhor, pedimos que venhamos a aprender mais a sermos mulheres para o Senhor. Mulheres cristãs, devotas, fiéis, piedosas, Senhor, virtuosas. Mulheres em que o Senhor tem prazer. Desejamos ser mulheres em que o Senhor olha com alegria. Queremos louvar ao Senhor, glorificar o Senhor em tudo que nós fazemos. Te pedimos sua graça e pedimos que o Senhor use as palestrantes de hoje para falar ao nosso coração. E que o Senhor nos dê a graça de praticar tudo que vamos aprender aqui. Nós te louvamos e te agradecemos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso desejo é que o Senhor faça morada em nosso coração eternamente, né? E que o Espírito Santo, possamos estar cheia do Espírito Santo continuamente, para que vivamos para a glória dele, como diz essa música. Podem se sentar. Eu gostaria de convidar a irmã Leda Magalhães, e vou apresentar ela brevemente, enquanto ela chega. A Leda, ela é mãe, ela é avó também. Ela é professora, já foi professora tanto professora quanto coordenadora escolar. Também é professora de seminário teológico. Acima de tudo, ela é uma serva de Deus, cristã e estudiosa da palavra de Deus, uma irmã muito sábia, é uma mestra do bem e está aqui para nos ensinar, nos abençoar com o que o Senhor tem dado a ela, né, todo esse tempo. Seja bem-vinda, irmã. Que o Senhor te use. Bom dia, Deus abençoe. Irmãs e irmãos. Tem um irmão ali, irmãs. Então, vai para o masculino. Meu irmão, eu sou um pouquinho espaçosa. Deus abençoe. Realmente, né, é muito gratificante a gente poder ainda gozar dessa liberdade de podermos nos reunir no sábado de manhã, no domingo à noite, a hora que a gente quiser, com irmãos. E nós louvamos a Deus pelo Senhor Jesus que nos une, não placa de igreja ou quaisquer coisas assim, que são importantes, são necessárias, nós devemos prezar, biblicamente, inclusive, por esses elementos, né? Mas, sobretudo, o que nos une, o nosso vínculo fraterno aqui é o Senhor Jesus, de fato. E esse tema, né, trazido parece um texto tão simples, vamos falar o óbvio, nós vamos compartilhar.
né? Nós vamos compartilhar. E essa semana, nós tivemos a oportunidade, num pequeno grupo lá em casa, o irmão trouxe uma palavra que eu falei, isso não estava no script, mas eu preciso compartilhar também, né? Eu vou pedir ajuda às irmãs quanto ao tempo, viu? Me ajudem, porque eu não vou ficar olhando o relógio, não. Isso aqui é só contrapeso que eu trago aqui. Mas eu queria convidar as irmãs a abrir sua Bíblia no livro de Isaías. Capítulo 55. Há poder e eficácia na palavra de Deus. A palavra de Deus é vida para quem a recebe e é condenação para aqueles que a negam, para aqueles que a rejeitam. Nós fazemos parte de um povo que tem recebido a palavra do Senhor, tem acatado a palavra do Senhor. E o convite que nós aceitamos para estar aqui, pregando, falando da palavra do Senhor e recebendo essa palavra, é o convite tão conhecido que Isaías apresenta aqui a partir do versículo 6. Eu estarei lendo aqui na revista atualizada, tradução Revista Atualizada. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que comer, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Até aí. Isaías explica esse grande convite, e ele dá motivos para nós buscarmos a Deus enquanto é tempo, apresentando a fala do próprio Deus. E eu vou trabalhar brevemente só o versículo 10 e o versículo 11 aqui, um dos motivos, né? Por que buscar ao Senhor? E o próprio Deus fala assim, vou repetir o versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não voltam, não tornam, sem que primeiro reguem a terra, fecundem-na e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que comer, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra do Senhor, é muito comum nós dizermos isso, né? A palavra do Senhor não volta vazia. Ok, mas em que contexto que ela está? Esse é um dos motivos, e Deus, é como se Deus nos chamasse a atenção. Olha, o profeta está dizendo, me busquem enquanto é possível achar, porque, e aí são as palavras do próprio Deus nesses versículos, porque assim como a chuva desce e a água, a neve, né, dos céus, e não vão voltar, né, que a gente vê na ciência, o vapor, né, sem que primeiro regue a terra, tem um objetivo. E ele faz uma comparação da palavra do Senhor. Ela é assim, quando ela sai de mim, ela vai com um objetivo. É muito comum a gente ouvir falar assim, fulano morreu, está no Senhor. Mas tem fulano que está tão velho já e ainda está aqui. É porque Deus tem um propósito. Não é comum a gente ouvir comentários assim, principalmente no nosso meio, não é? Mas é muito para além disso, é muito mais, é nas nossas vidas, é no dia a dia. E quando o texto fala que o propósito da palavra é que
regar a terra, produzir, né, fecundar, para fazer brotar e dar semente, tem um propósito, sim. E esse propósito, hoje, ele explica que é relacionado à vontade dele, no versículo 11. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. A palavra do Senhor não é para a gente usar como palavra de efeito, né, e pronto, acabou. Quando a irmã falou assim, a Leda é uma mestra do bem. Confesso que ouvi isso e não foi como lisonjeio. Eu não entendo dessa forma, porque se eu entender dessa forma, primeiro, meu coração vai estar sendo pecaminoso. E segundo, é porque tem que ser assim, porque a palavra diz que tem que ser assim. Né? E é isso que nós vamos ver. Foi para isso que a palavra foi designada. Né? E prosperará naquilo para que a designei. E Deus, certamente, nessa manhã, tem designado a sua palavra para algo específico, ao meu coração, ao coração de cada um dos presentes, cada uma das irmãs aqui nessa manhã. E, por isso, a conferência Mestras do Bem. Certamente, Deus tem colocado no coração daquelas irmãs, daqueles irmãos que idealizaram um propósito, mas que certamente a palavra do Senhor vai nos revelar nessa manhã. Para o que será que Deus tem designado a palavra dele nessa manhã no nosso coração? E o texto escolhido, nós já lemos, inclusive, nessa manhã, está ali na carta a Tito. Essa carta foi escrita, a carta de Tito é uma das cartas pastorais. Né? Paulo escreveu várias cartas, e ele escreveu a Timóteo 2 cartas, são cartas pessoais, porque ele escrevia às igrejas. A igreja em Éfeso, a igreja em Salvador, né, se a gente for fazer por extensão, a Tessalônica, mas aqui não, ele escreveu para uma pessoa. Eu sou do tempo de escrever carta, né, e as minhas anotações ainda são assim, manuscritas, eu gosto muito de escrever. Né. Sinto não ter mais tempo para fazer isso, porque a gente usa muito digitação hoje em dia, né? Mas não tem igual escrever. Bota esses meninos aí para escrever, viu? Fazer muita caligrafia. Eu sei que aqui todo mundo está bem atento a isso, né? Não tem igual. Mas essa carta, quando Tito recebe, Tito era assim um discípulo de Cristo, e através de Paulo, né? A gente vê os relatos, enfim, ele era bem diferente de Timóteo. Paulo escreveu 2 cartas pastorais aí para Timóteo. E a ênfase nessas cartas, dessas 2 primeiras cartas a Timóteo, foi a doutrina. Então, olha, como ensinar a doutrina. Mas para Tito foi diferente. Timóteo precisava ser incentivado, ele tinha uma característica, mas assim, Tito não. Tito era aquela pessoa que fazia. Aquela pessoa que não precisava, não dependia de alguém dar um empurrão. Né? Ele tinha essa característica. E, por isso, certamente, Deus orientou Paulo a deixá-lo na ilha de Creta, cuidando das igrejas ali, porque aquele lugar era um lugar extremamente carente de pulso. A forma poética de falar sobre isso. Porque era necessário que houvesse uma recondução à palavra naquelas igrejas ali em Creta. Então, mais ou menos 64 anos ali depois de Cristo, Paulo escreve, depois de ter ficado preso, entre a primeira e a segunda prisão dele, ele escreve para Tito. E qual que era esse objetivo dele? Ele queria orientar Tito a organizar as igrejas. Sabe quando a gente diz, cuidado, quando você receber convite aqui e ali, olha para onde você vai. Né? Quando os líderes, as pessoas que nos orientam falam, o que é isso? A gente está dando uma ordem. Por que sim, por que não? Né? Para onde sim, para onde não? Isso pensando tanto nas doutrinas, quanto nos usos, nos costumes. E a palavra de Deus é rica quanto a isso. Então, o primeiro, vamos diminuir aqui essa lupa. Né? Dentro da carta de Paulo a Tito, 3 capítulos, no primeiro capítulo, ele vai falar sobre a boa liderança, né, e vai trazer sobre a qualificação dos presbíteros. Olha a importância disso, né, uma igreja ordenada. No segundo capítulo, ele vai trazer a importância da sã doutrina, uma doutrina sadia.
E aí a gente vê o trabalho, né, da instituição de todos os grupos ali para que a igreja seja próspera, no sentido de prosperar a palavra, ó Isaías. E no último capítulo ele fala da importância das boas obras, para que a igreja seja conduzida a ser uma igreja ativa. Percebam, não uma igreja ativista, mas uma igreja ativa, uma igreja que está pronta para fazer o que lhe é designado fazer, e de ensinar uns aos outros, pregar o evangelho, incluir os novos na fé, uma igreja ativa. E agora sim, diminuindo um pouquinho mais, chegando mais próximo à nossa lupa, eu queria falar como crentes no Senhor Jesus e trazer uma pergunta. Já que é tão importante, Paulo tinha um cuidado assim tão grande, né, em orientar o pastor Tito lá, como é que nós podemos ornar? E aqui uma pergunta para nós mulheres mesmo, né? Como que nós podemos ornar a santa doutrina, a sã doutrina? Como que nós podemos, como irmãs, como mulheres, embelezar? Como que nós podemos cuidar de forma a enfeitar as doutrinas do Senhor Jesus? Como? O que nós podemos fazer? Através de que nós podemos tornar manifesta essa sã doutrina? Ora, irmãs, a resposta é uma só. Através do nosso agir, do nosso comportamento. E quando eu falo como crentes, eu penso não só num título. Hoje, nós ouvimos falar aqui muito de... você tem uma religião? Sim, eu sou evangélico. É evangélico, é gospel, ok? Mas, lá em Antioquia, de acordo com o relato ali em Atos 11, pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, que são pequenos cristos, né? É como, às vezes eu vejo a minha neta, né, a do meio, aí eu falo assim para ela fazendo, aprontando, né? Aprontando alguma coisa, eu falo, Sirleninha, porque Sirlene é o nome da minha irmã. E, às vezes, ela faz umas coisas que a minha irmã fazia comigo que eu não acredito. Falei, nossa, estou vendo de novo a minha irmã. Eu chamo ela, Sirleninha. Né? Então, quando os crentes no Senhor Jesus, os discípulos foram chamados de cristãos, é porque eles foram identificados como seguidores de Jesus. Então, olha, os pequenos cristos, gente, que privilégio, isso é tremendo. Né? Mas eu me lembro quando Tomé conversa com Jesus, incrédulo todo, né? Eu não acredito, como é que pode? Ressuscitou, e Jesus fala, olha, põe a tua mão, já que você não acredita, põe a mão aqui. Né? O relato está ali em João, capítulo 20. E aí ele fala, olha, não sejas incrédulo, mas sejas crente. Crente. Então, quando Jesus fala isso, é antes ainda de termos sido chamados de cristãos. Não é? Isso traz um significado muito profundo para nós. Há pouco tempo, eu tenho 55 anos, então eu digo que há pouco tempo, né, quando se falava os crentes, os irmãos, o povo do livro da capa preta, não tem muito tempo assim, gente. Tem, irmã Eliana? Não tem. Né? Então, assim, como que éramos vistos? Aquelas pessoas eram as estranhas ou então eram as muito queridas, depende do grupo que ouvisse isso. Mas éramos chamados assim, ó, o crente, tem um crente aí, não é? É o crente que está evangelizando, está ali, o crente distribuindo folheto, é o crente. Hoje, nós não temos perdido um pouco disso, de falar, olha, qual o seu credo, sua religião? Eu sou crente no Senhor Jesus. Sou crente no Senhor Jesus, ponto. Né? O evangélico, o que é o evangélico? Né? Como que o IBGE tem classificado? Nós estamos interessados em fazer números para o IBGE ou ser acertados diante de Deus com aquilo que Ele nos designou e nos tem chamado. Então, por isso, eu pergunto, né, como crentes no Senhor Jesus, como é que nós adornamos essa sã doutrina como irmãs, como mulheres?
Eu entendo que nós temos nesse público aqui as irmãs solteiras, né? Faz assim para eu identificar. Ok? Nessas solteiras eu vou colocar solteiras, as que não têm marido, mais que já tiveram, mas não têm. E temos as casadas, que eu imagino ser a maioria. Né? E a maioria, quantas mães nós temos aqui? Ok. Pois é. Se a gente fosse pensar assim, a palavra de Deus vai falar isso para esse grupo, isso para isso, sim, tem palavra para tudo? Tem. O público lá de Creta, da igreja para onde Paulo escrevia a Tito, era específico ali para homens idosos, então ele tem um cuidado de escrever para os homens idosos, para as mulheres idosas. O que seriam as mulheres idosas? Não tem essa discussão, idosa a partir de que idade? Né? Então, entende-se também, né, historicamente, que eram acima de 60 anos, que já não tinham mais a preocupação de criar filhos ali, certo? Então, que já tinham essa experiência, essa expertise aí na vida. Né? Os jovens, porque o texto vai seguir falando de jovens, e de escravos, servos, que era uma classe que hoje não é muito comum para nós, não é? Mas era uma classe ali. E, por consequência, ali, a congregação. Então, o capítulo 3 vai fechar falando ali a respeito da congregação, da igreja formada por todos esses grupos. Mas Paulo, irmãos, ele não está aqui, quando escreve, setorizando, sabe, fazendo grupinhos com essa intenção. Porque ele cita cada grupo conforme as suas características. Ora, uma pessoa idosa já vivenciou situações que a criança ainda não vivenciou. Então, vai ser óbvio, né, tratar. Os homens têm uma visão, né, de cuidado, de proteção, que as mulheres, diferente das mulheres. As mulheres têm sobre a casa, sobre os filhos, mas o homem sobre a família. São olhares diferentes. Então, é nesse sentido, e lembrem, o objetivo dele era para que a igreja ficasse organizada. Então, por isso ele escreve. E por que eu trago isso? Capítulo 2, e agora a gente vai abrir aqui. Paulo começa falando assim para Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, a doutrina sadia, sem invenção, sem ideologia. Não traz coisa nova, porque a doutrina já está posta. O que o Senhor Jesus ensinou não pode ser mudado, é eterno, é puro, é bom. É aquela palavra que nós vimos de lá de Isaías, que o próprio Deus fala. Para aquilo que eu designei. Foi Deus. Ele é perfeito. Ele é bom, não precisa ser revisitado, não precisa ser, atualizado, nada disso. Então, ele fala, ele orienta, fala o que convém à sã doutrina. Por que será esse cuidado? Irmãos, hoje nós temos ouvido muito de falar o politicamente correto, né? Não, se eu recebi na igreja hoje um visitante que eu sei que é homossexual, então eu não vou tocar nesse assunto, para não espantar o visitante. Isso é ser politicamente correto. Se o Espírito Santo me orientou me levou a falar Romanos 1, então eu vou falar Romanos 1, vou falar o texto, sim, porque é a palavra de Deus. Eu não vou falar para atacar, eu só estou dando um exemplo de um modo genérico, as irmãs me entendem. Mas hoje esse politicamente correto tem impedido o agir de Deus para que a palavra dele volte com o trabalho feito. Né? Ele disse que não voltaria vazia, mas e aí? Não falar para agradar. Então, o que o Senhor requer de Tito é isso. Então, quando ele trata a partir do versículo 2, ele já começa a setorizar aqui, né, a direcionar. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente... E aí eu vou parar um pouquinho. Por que ele diz semelhantemente? Será que não vale a pena nós pensarmos um pouquinho? Porque eu disse que o cuidado... Paulo não tem intenção de fazer minorias, né? As minorias que hoje se tem, né? O grupo disso, o grupo daquilo, não é essa a intenção.
Tanto não é que existe esse semelhantemente aí, nenhuma vírgula está na palavra de Deus à toa. E eu vou trabalhar com 2 versões, a partir de agora, e uma delas eu fiz questão de escrever, a revista corrigida também. Se ele fala semelhantemente, vamos ver um pouquinho qual foi a orientação de Paulo para os homens idosos? Então, ele fala lá no versículo que sejam temperantes, sóbrios, né, que sejam respeitosos, então, que eles não ajam por impulso. Porque a pessoa que já viveu muito, já deve ter aprendido. E o crente no Senhor Jesus, sim, ele aprende. E ele entesoura para a bênção, no comportamento, no ensino, na vida cristã. Né? Então, aqui, ele orienta que ainda sejam, na sequência do versículo, sadios na fé, no amor e na constância. Na outra tradução, vai dizer na fé, na caridade e na paciência. Isso é um conjunto. Então, quando o crente no Senhor Jesus vivencia uma vida ao lado dele, o homem, ele deve chegar a essa maturidade cristã e de vida são, sadio na sua fé. Sem dúvida, sem ficar, será que é? Não, eu vou buscar isso, vou buscar esse costume. Não, é isso e pronto, acabou. Na fé, no amor e na constância, na paciência. É o passar por tribulações, é o chegar numa idade e estar numa tribulação com relação à saúde, mas estar glorificando a Deus. E quantos são os relatos que nós ouvimos? Nossa, eu fui visitar e saí para edificar o irmão e sair dali edificado, não é? Pronto, isso não deve ser uma característica só dos idosos, mas aqui há uma chamada de atenção para isso. Com eles não deve ser diferente. Conosco, né, vamos incluir. Então, se é semelhantemente aos homens, né, idosos, então o que é que o texto traz para nós quanto às irmãs, né, no caso, as idosas? Bom, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, que sejam sérias em seu viver. Essa palavra é específica para as idosas, que elas sejam sérias, que elas sejam reverentes. Porque, irmãos, nós somos luzeiros no mundo. E luzeiro faz o quê? Ilumina, fica em evidência, não é? Não nos enganemos, nós estamos em evidência. O mundo está nos observando. E tem que nos observar mesmo, nós estamos aqui para isso. E o ser reverente com relação a tudo que o Senhor tem dado à mulher, sendo séria no seu proceder, não é séria de marrenta, né? Mas é séria de comprometida, de cuidadosa com tudo que tem chegado às mãos para fazer. Nada à toa. O texto vai falar um pouco mais ainda a respeito disso. E ele segue dizendo, não caluniadoras. Que pesado, né? Calúnia é pecado, é crime, né? Você pode, por calúnia, inclusive, levar uma ação e provar, e o caluniador, inclusive, ser cobrado judicialmente, digamos assim. É muito grave, é muito sério. Se não houvesse necessidade de falar isso para idosas, Paulo não ia gastar a caneta dele aqui para Tito, orientando assim. Infelizmente. Não é? Então, percebam, quando nós, hoje no mundo, vemos assim, fulana é fofoqueira. Isso foi entrando, e às vezes é um motivo de fulano, viu, e ri, e canto de boca. Locais de trabalho, infelizmente, a gente vê isso. E isso começou de uma forma talvez não tão sutil, porque nós somos filhos da luz e precisamos, o Espírito Santo vem nos orientando. Mas eu me lembro de mais nova, não sei quanto tempo, criança, a minha mãe falava,
a vizinha fulana de tal é que nem Dona Fifi, da novela. Eu nem sei que personagem é esse. Mas eu cresci com isso na minha cabeça. Eu sabia que quando falava Dona Fifi era fofoqueira. Entende? E toda vez que alguém ouvia isso, dava risada. Porque, por certo, era algum personagem engraçado que traz essa acolhida. Né? Sendo a televisão, que poderia ser muito bênção, mas, infelizmente, sendo um processo aí de problemas sérios, né, para a moral do nosso país, enfim, e da igreja, se não cuidar. Então, a fofoca, ela promove calúnia. Mas a calúnia em si é imputar de um modo falso para destruir a reputação de alguém. É dizer algo que alguém fez, sendo que não fez, uma mentira, para que as pessoas vejam aquela pessoa de uma forma ruim. Basicamente. E o texto está falando aqui para mulheres idosas, que não sejam caluniadoras. Por certo, o inimigo busca tentar as mulheres nessa senda. E o texto é muito sério. E no Novo Testamento, 34 vezes, essa expressão é trazida ao longo dos textos, mas se referindo a Satanás como caluniador. O que significa diabo? Enganador, né? E o diabo é pai da mentira, é outra característica dele. O que é engano? Calúnia não se relaciona a engano? Totalmente. Promove injustiça? Totalmente. Aí é uma teia, né? Se a gente for desenvolver só esse tema, vai um dia, né? Vai um dia, certamente. Então, assim, essa palavra aqui, que pode parecer tão caluniadoras, ok, mas é muito profundo. Não sermos aqui agentes do diabo, nem discípulas dele. É exatamente isso, na calúnia, no engano. E aí o texto fala ainda, não escravizadas a muito vinho. E na revista E Corrigida, ele fala que não dadas a muito vinho. Na época, a utilização do vinho, e lembrem que ali ele estava falando para Tito, que estava numa comunidade de muitas igrejas, né, igrejas nos lares, eles se reuniam assim, ali em Creta, naquela ilha, e que eles tinham seus costumes. Para eles, algumas coisas eram muito comuns, muito normais, independente do que aquilo causasse, mas se era cultura, digamos assim, todo mundo fazia e sempre havia uma intenção de tornar aquela prática comum. Porque aqui todo mundo faz, por exemplo. Isso não se assemelha a muitas coisas que nós vivemos hoje em dia, mas aqui é assim mesmo. Espera aí, mas onde o evangelho chega, não fica assim mesmo, fica do jeito que Deus designou, para que ela seja cumprida ali. Não é? Então, de forma alguma, a gente não vai aprofundar aqui, mas de forma alguma, essa expressão não dadas a muito vinho quer dizer que pode tomar um pouquinho. Ele fala aqui, o cuidado de Paulo é com relação à entrega às paixões, que eu esteja pronta a dominar as paixões pelo sangue de Cristo. Eu não posso sozinha, mas eu sou lavada no sangue do Cordeiro. Então, ele sim me deu o exemplo e é possível. E o texto segue, finaliza aí, né, dizendo, sejam mestras do bem, que é o nosso tema. Sejam mestras do bem. Mas o quê? Como assim, mestras do bem? Eu nunca chamei professor meu de mestre. Nunca. Mas, à medida que eu fui crescendo, e no meio cristão, eu vi assim, os irmãos de ensino se referindo a outros. Olha, meu mestre fulano, irmão fulano de tal. E eu, pequena, eu achava isso tão lindo. Gente falando, nossa, esse negócio parece que é bom, quero ser um. Será que tem mestra? Deus colocou no meu coração o ensino ainda pequena. E eu não sabia das coisas que Deus tinha para mim. Eu louvo a Deus, né? Pelo que Ele tem dado. Ainda tenho aprendido muito, tem muita coisa para aprender ainda. Mas mestres no Novo Testamento se referiam a um dom que o Senhor dava. Era específico para o ensino.
o ministério do ensino tinha essa função específica, né? A finalidade de instruir a igreja, a comunidade na fé, na sã doutrina. Era essa. Então, pastores, aí a gente vê lá a relação dos dons e a gente vê lá os mestres. Esse feminino utilizado aqui, né, mestras, ele aponta para a natureza dessa função. Alguém que ensina. E, no caso de ensinar aqui, é ter domínio. Por exemplo, se eu fosse convidada para dar uma aula de culinária aqui, hein, Raquel? A Raquel e Cassie são minhas filhas, né? A filha na fé, a filha mais velha ali. Eu não aceitaria, gente. Vocês não conseguiriam me ouvir falar sobre aula de culinária, mas eu chamaria a Cassie. Cassie, você não quer ir lá, não? Porque eu não domino. Faço o trivial, não vou dizer que passo mal, nem fico sem comer na minha casa por causa disso. Mas alguém que é mestre nisso, não é? Mas aqui, o caso de ser mestre e dominar, está trazendo sobre ser mestras de quê? De direito, de pedagogia, de culinária. Ótimo, são importantes. Mas o texto aqui Paulo orienta Tito a preparar as idosas para que elas sejam mestras do bem. E o bem aqui é um conjunto de virtudes. É um conjunto de virtudes. E aí dá um frio na barriga, né? Eu, com 55 anos, quando penso e quando a irmã me apresentou, ela é uma mestra do bem, dá um frio na barriga, no sentido de responsabilidade, não de fugir, mas de compromisso, né? De responsabilidade. Essa palavra é para mim. E para que Paulo instruía Tito a que nós fôssemos e sejamos mestras do bem? Aí o versículo 4 começa a responder essa pergunta. Para que ser mestras do bem? Será que isso aí não é só uma alta escrita, né? Uma alta habilidade aí, colocou de uma forma poética, mestras do bem, que bonito, né? Não, isso tem uma função, tem um porquê. E ele explica, a fim de instruírem. Na versão revista corrigida, ele fala, para que ensinem. Olha aí a função, é para isso. Ser mestra do bem não é para ter holofote do mundo, de lisonjeio, de fulano de tal, quando chega, batam palmas. Não. É para que ensinem, para que sirvam. Para que sirvam. E o texto segue, eu vou ler na corrigida, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes. E aí começa a entrar o outro grupinho, né? Das que não são idosas, das que estão no caminho, das que aguentam cuidar do barulho de 3 filhos ao mesmo tempo, porque eu não aguento mais do mesmo jeito. Não é? Das que ainda estão pensando. Ou talvez, e certamente a palavra de Deus vai trazer também, quando se fala da mulher no reino do Senhor, há aquelas que não se casaram. Essas também precisam aprender e estar debaixo de autoridade, e as características de tudo que tem sido ensinado aqui também cabem, certamente. Mas instruir as jovens recém-casadas. Então, devemos ser mestras do bem, nós devemos ter um comportamento ilibado na presença do Senhor, para podermos ensinar com a palavra, na palavra e com a nossa prática, com o nosso proceder. Nós cantamos uma oração nessa manhã, né? Tudo que há em mim te dá louvor. Tudo que há em mim. Tudo o quê? Quando nós ensinamos para as crianças o que é pecado, há várias formas de falar, né? Mas uma das formas de falar é tudo, porque falar assim, errar o alvo hoje, isso pode ser muito sintético, irmãos. Tem na teologia uma informação a respeito disso, sim, mas a gente prefere sempre dizer, olha, pecado é tudo aquilo que a gente faz que desagrada o nosso Deus.
no nosso pensamento, na nossa palavra, em tudo que a gente faz. Não é? Se, por um lado, a gente ensina dessa forma, como é que nós vamos também entender a ser prudentes, essas mulheres mais novas serem prudentes, serem sensatas? Também que essas características sejam encontradas nessa mulher sensata. E as jovens possam ver essa característica, o que ela pensa, ela vai falar pensando na palavra, ela vai... Olha a forma como ela se veste, olha a forma como ela se porta quando vai falar com um irmão, quando vai tratar com uma criança. Ok? O proceder. E a palavra de Deus deve ser vista no nosso proceder, para que as mais novas assim vejam. E o texto segue, só lembrando, né, que enquanto o texto aqui faz uma menção direta às jovens mais novas, às casadas mais novas, nós temos jovens que estão nos vendo, estão nos assistindo. Nós temos crianças que estão ali, antenadíssimas, não é? Com 7 anos, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre um Cristo que salva, né? Mamãe nos levava à igreja católica. Domingo era o dia mais gostoso, porque papai estava em casa, né? Ele trabalhava no trecho, como se dizia, né? Então, ele chegava. Então, nós íamos para a igreja católica, domingo à noite, e era terrível aquele momento da hóstia, que nós éramos pequenas, eu e minha irmã, então a mamãe nos levava e a gente tinha que passar pela imagem do Cristo morto, né? Então, sangue, aquela imagem lá. E eu não sei se eu tinha medo, eu não gostava de passar ali. E aí eu passava assim, virando o rostinho, né? Encostando em mamãe, segurando assim mamãe. E o momento mais feliz para mim é quando acabava a missa, que a gente ia comer pipoca na frente da praça. Né? E aí vendia pipoca, vendia algodão doce e vendia aquela balão de hélio gás. E aí a gente tinha que escolher. O que você quer? Era um só. Eu escolhi uma coisa, minha irmã outra. E quando uma escolhia bexiga, se a outra estourasse, aquela bexiga ficava pendurada, porque é o hélio gás, né? Semana inteira. Ai de um se estourasse aquilo. Hoje, quando eu vejo os meninos nas festas de aniversário estourando tudo, chega meu coração dói. Né? Mas, enfim, com esse conhecimento, esse entendimento daquele Cristo que eu me incomodava de ver, que eu não entendia, não é? Eu passei a ter, a partir de 7 anos, quando eu fui convidada para uma escola bíblica. E nós íamos falando o nome da igreja, a Igreja Bíblica Batista, né? A Igreja Batista Bíblica? Bíblica Batista, né? E nós lá, atualmente, nos chamamos, né, nos denominamos assim, Igreja Bíblica Nazareno, né? E glória a Deus por isso, isso diz muito, não é? Escola bíblica faz parte, é ensino, né? E eu valorizo demais. Com 7 anos, o primeiro versículo que eu aprendi foi lâmpada para os meus pés, Salmo 119. E tinha um versículo com um pezinho, né, a luzinha no pé. Na minha cabeça está tudo direitinho. Se eu soubesse desenhar melhor, eu conseguiria reproduzir. Mas eu saí para casa com a minha irmã, eu descia, eu pisava o pé, e na minha cabeça eu ia pisar e ia acender uma luz, do jeitinho que estava no desenho. E o que eu não sabia e que eu vivenciei foi que, até ao longo, né, desses anos, essa palavra tem sido luz para o meu caminho. Encaminhar, buscar a vontade de Deus, saber como é que eu faço. Certíssima que é assim, quando eu vou na palavra, ixi, tudo errado, Senhor, deixa eu ajustar aqui. É luz para o meu caminho. A pessoa que me ensinou esse versículo chama-se Tia Eva. Tia Eva. Gente, desse tamanho. Ela já tinha os cabelos muito branquinhos, presos assim, cabelo liso, preso assim. E ela cantava, ela contava história, ela contou o versículo, né? O Senhor já a chamou. Mas a figura da tia Eva na minha vida, de criança, como é até hoje, se eu pudesse ver, se eu pudesse desenhar, perfeito. E os cabelos brancos, os cabelos brancos, branquinhos, sabe? Deus usou a vida dessa mestra do bem
para me alcançar com aquela palavra. Eu não tive tempo, né? Eu era criança e o Senhor a chamou logo, então eu não tive tempo de dizer isso a ela, né? Mas eu posso contemplar e dizer ao Senhor essas alegrias que a gente tem de perceber todo esse cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E que bom! Hoje, o idoso, né, no seu lugar, tem sido não contemplado com honra. O mercado de trabalho já inibe muito cedo. 30 anos, se você já não tiver, a gente ouve, né? Se você não tiver isso, se você não tiver isso, você não está mais, você está fora do mercado, ou o salário cai, não sei o quê, não sei o quê. Imagina quando isso chega lá para a idade, se bem que, por exemplo, no sul do país, do nosso país, a gente tem ouvido de empresas que têm optado por pessoas mais velhas, por causa da falta de compromisso dos jovens. Olha só como os valores têm, não é? Tem esses paralelos. Mas o idoso, ele tem sido desrespeitado, tem sido deixado de lado. Isso faz parte de toda uma agenda diabólica, né? Uma agenda de engano. Se diabo é engano, está aí dentro, né? E a palavra, quando Tito aqui é orientado ainda na sequência, serem sensatas, honestas, o texto vai adiante. E eu gostaria de seguir aqui com os irmãos, as irmãs, no versículo 4. Que sejamos prudentes, mas que essas irmãs mais novas também aprendam a amar seus maridos e amar seus filhos. Oh, que coisa óbvia. Ok. Se não fosse importante, Paulo não ia gastar pena para escrever. E eu não precisaria estar ainda aos 55 anos ouvindo essa palavra. Ainda que eu não tenha marido. Amar não é um sentimento. Amar é uma decisão, é uma escolha. O texto de Paulo fala que Jesus ele se entregou. Ele tomou uma decisão de se entregar. Isso que é amor. A Bíblia não fala para os pais, para as mães, que eles devem... O mandamento é filhos. Qual que é o mandamento para os filhos? Honrar, né, os pais e obedecer aos seus pais. E o que diz para os pais? Não provocar a ira dos filhos. É o papel do pai e da mãe ensinar. Não é? Mas em nenhum momento a Bíblia fala assim, filhos, amem a seus pais. Amar é consequência. Amar é consequência. O pai não foi designado, a mãe não foi designada para o Senhor, pelo Senhor para fazer vontade dos filhos. Mas é para ensinar, né? No caminho. Não é o caminho, é no caminho. O texto ainda segue. Sim, perdão. Quando ele fala de amar o marido, ensiná-las a amar o seu marido e seus filhos, existe um lugar específico para essa relação de amor para com o marido. O marido, Deus coloca o marido como cabeça no lar. E as ideologias, o feminismo, tudo que tem se instalado hoje, às vezes recebido pela igreja como um apêndice e é destruição na certa. Tudo que tem sido ensinado vai de encontro com aquele modelo que o Senhor tem deixado para a igreja. Tudo. Vamos voltar só um pouquinho. Tito foi orientado a escrever para os homens idosos, para as mulheres idosas, para os jovens, para os servos, para os escravos, perfeito? Imagine hoje as minorias, o que estariam conclamando. Olha como a Bíblia é separatista, como a Bíblia é isso, como a Bíblia é fascista. Cadê os homossexuais? Cadê os que têm autismo? As pessoas assim, e não sei como, e não sei...
Não é esse o objetivo da palavra. Deus, quando olha, ele olha o homem. Até porque Deus fez macho e fêmea. Pronto. Lembram da palavra lá no início? Olha, que a sua palavra seja como convém a sã doutrina. Como convém a sã doutrina. Então, o marido, ele ocupa no lar uma função específica. E a mulher, a esposa, como ajudadora. Algumas irmãs têm entendido de sacrificar-se, né? Talvez até para estar cuidando de filhos e do lar. Quando entende isso da parte de Deus, isso é bênção. Não quer dizer que trabalhar fora é pecado. Mas há um ganho para a família. Como as famílias têm deixado os filhos a cargo de outros, causando uma questão moral, uma degradação terrível. Eu sou professora. O título que me deram diz que eu posso ensinar do infantil até... Mas quando uma professora de 3 anos falta, que fala, Leda, faltou, eu começo a bambear as pernas, gente, porque 3 anos não dá para mim. Eu vou muito bem do 2º ano em diante, eu lido melhor. Eu faço o que tem que fazer, sabe? Mas imagina uma professora com 10 alunos na sala. Vamos pensar na melhor das hipóteses. São 10 famílias diferentes, 10 pessoas diferentes. O que um pensa, como um recebe, não é como o outro recebe. O professor, para direcionar isso, eu não estou dizendo que Deus não usa a vida de alguns professores para fazerem um trabalho, sim. Mas quando eu tenho pessoas que não têm o mesmo direcionamento de fé, e ali sai um assunto, minha avó morreu. Aí o outro vem e fala assim, virou estrelinha, meu avô também. E você, como crente no Senhor Jesus, ensina o quê? E aí seu filho chega em casa, mãe, chega e conversa, mãe, a vovó virou estrelinha, né, menina? Onde é que você ouviu isso? E você já ensinou para ele como foi. Mas certamente a novidade vai atrair muito. E a novidade, né, de fato atrai e pode, né, estão em formação. Sabe? E, infelizmente, quando esse serviço é contratado e os pais não conseguem atentar para o que chega em casa, porque às vezes você tem muito mais trabalho de colocar tudo na ordem de novo, do que se tivesse ficado com você o tempo todo, você até a hora que ele pudesse falar por ele só. Porque chega um momento que você já trabalhou tudo, você sabe que ele vai. É custoso, sim. Impossível, não. Inviável, não. E o período da pandemia me fez enxergar muita coisa nesse sentido que até então eu não enxergava, como professora e como crente. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. Como esposas, né, serem aí boas donas de casa. Desculpa, irmãos. Amarem os maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, versículo 5, e boas donas de casa. Uma mulher que é honesta, que é sensata, ela vai buscar em tudo, lógico, fazer da forma como ela entende que Jesus gostaria que ela fizesse. Como é que o Senhor gostaria que eu recebesse as pessoas na minha casa? Eu me lembro que a primeira vez, só para trocar experiências, né? Não para lisonjeio, a primeira vez que eu estive na casa do pastor William, nós tínhamos vindo fazer uma visita aqui, e por algum motivo nós precisamos passar. Ele falou assim, não, vocês vão almoçar na minha casa. Eu estava com o pastor Danilo e com o Elivan, o irmão Elivan. Eu falei, nossa, nós vamos embora, não? Né? Vamos parar ainda, vamos almoçar. Eu me lembro da lasanha que a Cássia fez, gente. Ainda saliva aqui na minha boca. Me lembro de Paulo servindo, colocando a mesa. Eu não sei se ele tinha 2 anos ali, né? E da forma como a gente, nossa, tá vendo? Outros irmãos também pensam assim, vai lá, coloca o prato, ela ajudando devagarzinho. Como é que vai aprender a fazer? Fazendo.
Como é que aprende a ler? Lendo. Não é vendo o outro ler, né? É fazendo. Você tem o modelo e você faz também. Não é? Então, assim, cuidando do lar, fazendo o melhor, sendo boas donas de casa. O que marcou para mim foi a lasanha, claro, né, gente? Mas, assim, quando eu me lembro do cuidado, dele trazendo o prato, né? E, às vezes, a gente faz isso em casa, se tem uma pessoa que não entende bem, fala, vai quebrar. Eu digo, não, deixa. Sabe, né? Com os netos, agora foi com os filhos, agora é com os netos. Porque a gente usa copo de vidro, claro, eu não vou deixar de uma forma irresponsável, mas eu vou cuidar, eu vou monitorar, ele vai aprender fazendo também. Né? Vai verter o suco, vai, desde que não esteja tão pesado que ele não suporte, mas ele vai aprender fazendo. Né? Então, ser boas donas de casa. E o texto fala... Aqui no final, bondosas, e uma expressão aqui, sujeitas ao marido. Sujeitas ao marido. E esse sujeitas ao marido dá pano para a manga, não, irmãs? As ideologias aí buscam deturpar, não é? Deturpar. E, às vezes, alguns crentes incautos também. Mas por isso que Tito tinha que estar ali colocando ordem na igreja, por isso que nós devemos conhecer a palavra e estamos aqui nessa manhã para conhecer, para não permitir que a doutrina deixe de ser sã. Não é? Então, sujeitas ao marido, eu também não vou aprofundar nesse ponto, mas lembrar aqui nessa citação, que é o estar ao lado do marido, pronta para a autoridade, para reconhecer a autoridade dele, sim. Mas e quando o marido não é crente? Paulo vai falar sobre isso também, a sabedoria que deve se ter em relação a isso. Eu só não vou pecar contra Deus. Quando o assunto, o limite é o quê? É a vontade de Deus expressa na palavra para a qual o Senhor a designou na minha vida. Esse aí que é o certo? Mas o Senhor nos prepara para vivenciar, e até quantos exemplos nós temos de, com a sujeição ao marido, esse marido foi ganho para Cristo. Quantos? São inúmeros, não é, irmã? São inúmeros. E isso é obedecer ao Senhor. E para que essas novas casadas devem ter? Porque é um padrão, né? A Bíblia estabelece isso. Mas tem um objetivo, e por quê? Para quê? Para que nós devemos seguir essa cartilha? O versículo responde, final do versículo 5, para que a palavra de Deus não seja difamada, para que não seja caluniada ou blasfemada. Aí, aquela palavra que desce como chuva, como neve, para que o Senhor a designou, cai no colo das idosas, cai no colo das jovens casadas, cai no jovem das solteiras, para que a palavra de Deus não seja difamada. Porque, como luzeiros, como esses holofotes no mundo, nós representamos algo. E não é, a gente pensa assim, mas eu preciso representar só o que é bom, mas, irmãos, muitas irmãs, muitas vezes, não sei se talvez eu possa dizer, na maioria das vezes daqui em diante, sermos luz vai despertar mais ódio do que amor. Isso também é bíblico. E se não for assim, a Bíblia está errada. A Bíblia está errada. Tá? Então, para que a palavra de Deus não seja aí difamada, olha a nossa responsabilidade como guardiãs, né, dessa palavra. E, para finalizar, eu quero refletir sobre o cuidado de Paulo, trazendo toda essa palavra, ao formato de como a família hoje, nos nossos dias, tem sido descaracterizada. Irmãs, isso tem sido numa velocidade tão absurda. Quando eu falo isso, eu lembro da idade que eu tenho. 55 anos não é nada para a história. Mas
eu vivi esses 55 anos, estou vivendo esses 55 anos, num período de mudanças absurdas. De mudanças absurdas. Os mais novos se referiam aos mais velhos que ele, como senhor e senhora. Não precisava ter 80 anos para chamá-los, bastava que fosse mais velho. Senhor, senhora. Como é que está hoje? A família tem sido descaracterizada pelo escárnio. Hoje trabalha-se para que essa família seja destituída, como se a família fosse um câncer, como algo que corrói a sociedade. E as ideologias trabalham para destruir declaradamente a família. O conceito de família, a vivência de família, a formação de família. Se não, pensemos, ao registrar uma criança, o nome da criança, sobrenome da mãe, sobrenome do pai. Como é que está hoje? Você pode ou não colocar, põe tudo, não põe. Não é mais uma regra legal nesse sentido. Por exemplo, o que tem por trás disso? A ideia, o macho e fêmea deixou de ser uma verdade, passou a ser uma ideia, é uma possibilidade. Então, as várias formas de sexo, a homossexualidade, a bestialidade, aí a lista cresceria, tudo isso depõe contra a família e ao que o Senhor designou na sua palavra. O divórcio hoje é uma opção. Não é algo tão novo assim, mas quando eu era mais nova e se ouvia falar, a mamãe falava, fulana é desquitada. E meu pai dizia assim para a mamãe acerca de uma vizinha que era desquitada. Não se ouve mais isso hoje. Não quero você com fulana, porque fulana não presta, porque estava desquitada. Ouvia isso. E eu achava aquilo assim terrível, ouvir aquilo do papai. Então, salvas as devidas proporções, foram portas que foram se abrindo para que hoje pessoas já casem com casamento programado. Não, nós vamos casar por 2 anos, depois a gente separa. Valeu? É tudo bom. Não causa mais esse, sabe? Até que a morte... Adultização, a gente tem visto isso também, lograr contra a família, a adultização das crianças, ou a infantilização de adultos. Quantos na internet agindo como criança para ganhar, para tirar, não é? E a relativização, irmãs, do belo, do justo, do verdadeiro. Então, se torna muito relativo, é o que eu acho, é o que eu penso, não é o que Jesus fala. A palavra de Deus, ela é justa, ela é bastante... Não mais, aí coloco mais na frente. Quando coloco mais, começou a relativizar. Cuidado. Mas tem essa possibilidade. Pablo Picasso. Isso começou de uma forma sorrateira. Pablo Picasso começou a pintar. Nós temos as grandes obras, inclusive de muitos irmãos, obras clássicas, as pinturas, as artes. E aí aparece Pablo Picasso pintando um rosto com o nariz aqui, com o olho aqui e um só. E o nariz aqui. E aquilo é arte. Não é? Descaracteriza o belo. O belo é o perfeito, é o que Deus fez. E a sociedade foi se moldando. Então, eu trago isso e teríamos várias ideias, várias experiências para trazer nesse sentido, mas só para alertarmos. E, por fim, o feminismo. E isso é um assunto que nos interessa. Nós devemos ser femininas. Eu me lembro quando a irmã esteve lá, que falou conosco sobre isso. A mulher, ela é feminina, ela não é feminista, de levantar uma bandeira e se colocar num patamar superior a qualquer outra classe, especialmente a masculina. Não é algo novo, o feminismo não é algo novo. É antigo, ainda na Síria, na Babilônia, todas essas ideias de sobrepor vêm com muita força desde então. Então, esse
feminismo atual, né, o nosso feminismo moderno, né, digamos assim, que é o que a gente vivencia agora, ele não é novo e ele também não é progressivo, ele é muito antigo. E ele é regressivo, e por isso que a palavra de Deus já traz ensinamentos para nos vacinar em relação a isso. Tá? Então, que o Senhor nos leve a prosperar naquilo para o que Ele nos designou, através da palavra. Não só nessa manhã, mas em toda a nossa história de vida. Porque a palavra não volta vazia para o Senhor antes de ter dado o devido fruto. E o fruto que Ele quer manifestar é na sua vida, é na minha vida, não para que nós sejamos, né, como holofote para as pessoas por benefício próprio, mas para que as pessoas gratifiquem, glorifiquem ao Senhor quando olharem para nós, através das obras também. Amém?